Ladies and gentlemen, I gotta fucking end the, I've got to end the broadcast right now. Someone shot at our house, broke the fucking upstairs window. This is the second shot. Someone shot yesterday at our fucking house. You're driving by, right? You pussy! Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um dos casos mais bizarros que já aconteceu com um streamer na história aí de todos os casos bizarros que aconteceram com streamers. Se eu gostei, é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do professor para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos falar sobre o streamer Dr. Disrespect. O Dr. Disrespect é um dos streamers mais antigos lá da gringa. Geralmente ele joga jogos de tiro. E ele é conhecido por, bom, como o próprio nome dele diz, fazer bastante desrespeito. Ele já participou de várias polêmicas bizarras. Por exemplo, uma vez ele foi banido porque ele entrou dentro de um banheiro filmando. E basicamente era proibido você entrar dentro de um banheiro e filmar e postar isso na Twitch. E ele, bom, acabou sendo banido da Twitch por causa disso, mas ele continuou produzindo conteúdo, continuou com uma legião de fãs. Tem muita gente que gosta desse estilo de streamer agressivo, que xinga, que grita, que briga, que fala um monte de coisa. E o Dr. Disrespect, ele meio que tem esse personagem, né? Você vê que ele caracteriza, ele usa um óculos, ele usa um cabelo estranho, né? Então ele é muito reconhecível, né, pela imagem dele. E ele é um dos streamers mais profissionais, inclusive, quando ele lança alguma coisa, geralmente ele faz um evento gigantesco, ele faz umas edições muito poderosas e tal. Não é à toa que ele é um dos caras mais, tipo, conhecidos lá da gringa. Inclusive, antigamente na Twitch ele era um dos maiores nomes da Twitch, se não, tipo, o maior nome. Quando você pensava em Twitch, você já pensava no Dr. Disrespect, que acabou tomando ban, né? E como eu disse, teve vários problemas. Mas de qualquer maneira, às vezes, né, a gente acaba vendo situações onde o criador de conteúdo, ele recebe um assédio do público que é absurdo. Tipo, eu já vi todo tipo de situação bizarra. Eu já vi situação de stalking, eu já vi situação de criador de conteúdo que foi fazer alguma coisa e alguém chegou lá na casa dele e invadiu a casa. Sei lá, teve criadores de conteúdo, né, que, por exemplo, tava de boa lá e alguém invadiu pela varanda pra ir lá tirar foto com ela, sabe? Teve criador de conteúdo que foi agredido na rua, teve criador de conteúdo que recebeu ameaças, sofre ameaças até hoje. Então é uma coisa muito comum a gente ver esse tipo de coisa na exposição. Graças a Deus eu nunca passei por uma situação desse tipo. Eu já passei por situação de stalking, até fiz um vídeo aqui pra falar sobre essa situação de stalking que eu passei. E é um pouco assustador, não vou mentir pra vocês. Você se sente um pouco, não sei lá, fragilizado. Eu não sei explicar muito bem qual é a sensação de ter alguém te observando, sabendo que você tá ali, depois mandar mensagem falando, olha só, eu sei que você fez, que você tava ali, que você passou por isso. Dá até uma vergonha, né? Porque a gente às vezes sente um pouco de vergonha. Mas de qualquer maneira, lá nos Estados Unidos a gente sabe, né, que, por exemplo, acesso a armas de fogo é muito comum e coisas do tipo. E nesse caso do Dr. Disrespect, saber o lugar onde ele mora, né, o pessoal descobrir o lugar onde ele mora, não é só, por exemplo, ficar mandando coisa, que nem o pessoal faz com o blusão, né, descobrem o endereço do blusão e ficam mandando iFood o tempo todo pra ele, coisa do tipo. No caso do blusão, chegaram aí na casa dele, passar uma corrente no portão dele e colocar um cadeado. Uma corrente e um cadeado que não é a corrente e o cadeado daqui de casa, né? Aí eu pensei, que porra, quem foi o puta que botou um corrente e um cadeado no portão da minha casa e me trancou dentro da minha própria casa? Então imagina que bizarro, clã, você não poder sair de casa porque alguém foi lá e trancou você, sabe? Mas atirar na casa de alguém aí é a primeira vez que eu vejo esse tipo de situação acontecer. Bom, no caso do Dr. Disrespect, ele teve esse problema, né, das pessoas descobrirem onde ele morava e irem lá e começarem a metralhar a casa dele, basicamente. Cara, que bizarrice é essa, meu irmão? Nossa, quebrar as janelas dele, coisa do tipo. Fora a situação de você se sentir mal, né? Porque por mais que o Dr. Disrespect ele seja um personagem, imagina a situação de você tá na sua casa, de repente você ouviu um monte de tiro e você vai ver quebrou as janelas da sua casa, sabe? É uma situação mas é uma situação muito insana mesmo, clã. Sério, sem meme. E o pior de tudo é que, assim,
Lá na gringa, talvez ele ganhe o suficiente pra ter. Eu imagino que ele ganha o suficiente pra ter seguranças e coisas assim. Mas aqui no Brasil, eu acho muito difícil um criador de conteúdo, tipo, mesmo que ele tenha 1 milhão de seguidores, ele ter dinheiro suficiente, por exemplo, pra bancar um segurança que vai proteger ele ou alguma coisa assim, sabe? É meio insano você pensar que esse tipo de situação pode acontecer. Eu sei que o Felipe Neto, por exemplo, quando ele vai no shopping, ele não consegue ir no shopping. Inclusive, recentemente, o Felipe Neto passou por uma situação complicada, né? Ele veio aqui no Engenhão e ele meio que foi expulso do Engenhão porque ameaçaram ele, rolou mó treta bizarra em cima disso, né? E é aquilo, né? As pessoas elas não conseguem diferenciar o criador de conteúdo da pessoa, né? Da pessoa que tá por trás daquele criador de conteúdo. Principalmente que muitos têm essa questão, né? De utilizarem, né, uma persona, utilizar uma máscara, ser um personagem. Mas eu acho que o pior tipo de situação ever nesse aspecto é swatting, que eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é um esquema assim, os caras, né, os hackers lá dos Estados Unidos principalmente, eles pegam, eles descobrem o endereço de um streamer ou de um criador de conteúdo e eles enviam uma denúncia, né? Eles hackeiam o computador da polícia e eles enviam uma denúncia que tem algum tipo de situação de reféns acontecendo na casa do criador de conteúdo. Então, o cara tá lá fazendo live, de repente entra um monte de polícia com um monte de fuzil e arma assim, joga o cara no chão e começa a brigar e não sei o que. E já teve gente que acabou morrendo nessa situação. No caso, né, tipo, descobriram o endereço de um criador de conteúdo, mas na verdade não era a casa do criador. E aí a polícia foi lá, invadiu e não sei o que aconteceu, a polícia acabou atirando e mataram o cara, sabe? Tipo, o cara simplesmente tava na casa dele, ele não tinha nada a ver com nada, a polícia chegou na casa dele, matou o cara, porque sei lá o que aconteceu, se o cara não entendeu o que tava acontecendo, ou se ele respondeu de forma agressiva, e aí o policial simplesmente disparou contra ele, e ele não era o streamer, sabe? Mas poderia ter acontecido, inclusive poderia ter acontecido em live, o que torna meio mórbido essa situação toda. Imagina, você tá assistindo um criador de conteúdo e você tá esperando simplesmente ali pra ver o momento que vai chegar um policial e dar um tiro nele, ou nesse caso, Dr. Disrespect, você passa metralhando a casa dele pra você ver como é que vai ser a resposta dele dentro da live, sabe? É meio doentio ao ponto de que chega até mesmo a ser assustador. No caso, os Estados Unidos é um país meio complicado em relação a esse tipo de coisa, né? Aqui no Brasil, a gente tem a nossa violência também, tem muita treta, mas eu pelo menos vejo o pessoal se respeitando ao ponto de, por exemplo, ninguém ir na casa de um criador de conteúdo, por mais que eu odeie esse criador de conteúdo, e metralhar a casa dele, né? No caso do Blusão, que eu acho que foi quem mais sofreu com esse tipo de situação, bom, não metralharam a casa do Blusão. O que fizeram com o Blusão foi chegar lá no Blusão e trancar a casa dele, né, com cadeado, ou ficar mandando iFood pra casa dele o tempo todo e coisa assim. Mas metralhar a casa do Blusão, felizmente, e por mais que o Blusão more no Rio de Janeiro, né, felizmente isso nunca aconteceu, né. O máximo que a gente já viu de acontecer na live do Blusão foi o Gabriel Monteiro entrar lá na live do nada e meio que pegar o cachorro dele e levar embora pra cuidar, né. Bom, mas enfim. É foda, né, mano? Tipo, pior que esse vídeo aqui, eu queria terminar ele com uma reflexão, com algum pensamento e falar pra vocês, olha só, não é tão ruim assim quanto a gente imagina, mas na verdade é. No caso do Dr. Disrespect, eu imagino que ele tenha se mudado e ele coloque em sigilo absoluto o lugar onde ele mora, porque esse tipo de situação parou de acontecer, né? Então a gente não tem visto mais esse tipo de situação acontecendo com ele especificamente. E é um final feliz, pelo menos pra essa situação. Mas mesmo assim, não deixa de ser estranho, não deixa de ser bizarro, não deixa de ser assustador. E aí, você conhecia essa história? Se você não conhecia, deixa aquele gostei. E não esquece de se inscrever no canal do professor aí. A gente lança vídeos aqui todo santo dia, beleza? Beijo, a gente se vê depois.